Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 825. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da segunda-feira, 31 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tanguy, registro, veja você, que o Petit Jornal oferece palestras para empresas. Você sabia disso, Tanguy? Sabia não. Como é que é isso? Me conta. Olha, a empresa entra em contato pelo e-mail que está no descritivo desse episódio e a equipe, a imensa equipe do Petit Jornal entra em contato e prepara um treinamento, uma palestra customizada, atendendo justamente às necessidades da empresa, com temáticas associadas à geopolítica, à economia, como isso impacta o ambiente de negócios, como é que isso acaba afetando também o planejamento das empresas. Então, nós temos o e-mail no descritivo. Se você tiver interesse, manda um e-mail que a gente conversa. Foi? Pô, Daniel soltou e largou e, pô, a minha vez, é isso? Tanguy, sua vez. Agora você Minha vez. começa a falar. É o momento que você dá boa noite para as pessoas. Depois que beleza. eu fiz o auto-merchan do Petit Jornal, que acho importante. Não, é porque é importante as pessoas saberem que você vai olhar no título aí, e aí o título é do Daniel Souza. Aí ele fica meio sem saber como fazer, porque ele não pode me jogar na pauta. Como é que ele vai levantar a bola para ele mesmo? Então, vai ficar aqui para eu dar uma maciada e devolver a bola para ele. Daniel Souza, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você pela segunda vez nessa segunda-feira. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha aqui no YouTube do Petit Jornal, nessa live que a gente faz, de onde, aliás, sai a gravação, para o pessoal que vai nos acompanhar também no podcast. E, Daniel, você falou recentemente sobre a China reagindo às investidas americanas no Canal do Panamá. A gente sabe que os Estados Unidos colocaram muita pressão sobre o Canal do Panamá, sobre o Panamá, na verdade, sobre a operação. E o Panamá fica numa situação complicada, né, Daniel? Porque a China é uma enorme utilizadora, quase que a palavra fugiu aqui, do Canal do Panamá, os Estados Unidos também, e o Panamá fica meio que tentando se equilibrar. E aí hoje nós tivemos uma reação chinesa, foi isso? Na realidade, nós tivemos uma reação chinesa na sexta-feira, Tanguy, mas de qualquer maneira, nós já havíamos trazido aqui no Petit Jornal que a empresa de Hong Kong, que controla ali 2 portos absolutamente estratégicos no Panamá, um no Pacífico, outro no Atlântico, estava repassando o contrato, na realidade é um contrato de concessão, para o fundo de investimento americano BlackRock. Nós também já tínhamos destacado que o governo chinês tinha ficado um pouco incomodado justamente com essa movimentação, e na sexta-feira nós tivemos um ato um pouco mais concreto. O órgão regulador de mercado do regime, de Pequim, disse na sexta-feira que analisará o acordo do conglomerado de Hong Kong para vender dezenas de ativos portuários globais, incluindo 2 no Canal do Panamá, que é o ponto absolutamente sensível para o consórcio liderado pelo fundo de investimentos americano, o BlackRock. O anúncio da Administração Estatal de Regulamentação de Mercado da China, que é o principal órgão regulador do mercado chinês, disse em resposta a uma pergunta feita pelo jornal estatal que havia iniciado uma investigação sobre o negócio de maneira a proteger a concorrência justa no mercado e salvaguardar o interesse público. Veja você, Tanguy, o Partido Comunista Chinês muito preocupado com a concorrência justa no mercado e também com o interesse público. É claro que a gente está falando de algo, no mínimo, um pouco esticado, né? É um órgão de defesa da concorrência da China atuando em função de um contrato que está sendo celebrado por uma empresa chinesa, uma empresa de Hong Kong, cedendo ativos no exterior para uma empresa americana, particularmente 2 portos no Panamá. Mas é a maneira chinesa de mostrar
a sua insatisfação, o seu incômodo com esse movimento que está acontecendo. Afinal, a China tem ali realmente intensificado a passagem de embarcações pelo Canal do Panamá, e o governo do Donald Trump chegou com tudo, né? Foi um dos primeiros focos do novo governo, realmente tentar diminuir a influência, a presença chinesa no Canal do Panamá. Houve até uma ameaça de uma intervenção militar, uma possível intervenção militar americana no Canal do Panamá. De qualquer maneira, vamos acompanhar como é que isso vai evoluir. Me parece que tem pouca chance de prosperar para algo mais concreto, mas de qualquer forma é uma sinalização que chama a atenção e é mais um ponto de atrito do governo chinês com o governo dos Estados Unidos. Lembrando sempre que existe um projeto de construção de um canal alternativo através do território da Nicarágua. O regime da Nicarágua é bastante hostil aos Estados Unidos e seria aí uma possibilidade de você ter um segundo canal na América Central para que houvesse aí a passagem do Oceano Pacífico para o Atlântico, do Atlântico para o Pacífico, o que para o Panamá seria um desastre gigantesco. Lembrando que a China também utiliza esse canal justamente para a distribuição de suas mercadorias e tem feito aí todo um esforço para preservar a sua posição nesse ponto que é, do ponto de vista logístico, absolutamente estratégico. Daniel Souza, como segunda pauta do nosso episódio de hoje, eu queria falar sobre a Alemanha. Nós tivemos eleições recentemente na Alemanha, né, no final de fevereiro, e a gente acompanhou aqui, né, Daniel, o candidato da CDU, na verdade a CDU foi a mais votada, e, portanto, o líder da CDU, que é o Friedrich Merz, será o próximo primeiro-ministro, o próximo chanceler alemão, e aparentemente, Daniel, estamos às beiras de ter uma nova grande coalizão, né, que é aquela coalizão que envolve os dois maiores partidos alemães, a CDU, aí junto com a CDU sempre vai a CSU, né, Daniel? A CSU é como se fosse a CDU, mas que atua somente na Baviera, não faz muita diferença, né? É na prática a CDU, junto com o SPD. Então a CDU é uma democracia cristã tradicional, uma centro-direita conservadora alemã, e o SPD é uma centro-esquerda, né, uma social-democracia, e tudo quando eles juntam forças, quando eles formam uma coalizão, a gente costuma chamar isso de a grande coalizão. E antes de uma coalizão como essa parar de pé, Daniel, você tem como se fosse realmente um contrato, né? Isso vários países não fazem, né? Na prática, você vai pegar um catadão ali de partidos e tudo, e você meio que confia que a coisa vai funcionar, faz uma negociação, distribui os cargos e segue a vida. Na Alemanha, normalmente, quando você tem uma coalizão como essa, você tem, de fato, um documento que é formulado, quais são as diretrizes, o que é que a gente espera, o que é que a gente quer. E a expectativa é que os dois partidos, né, enfim, o cerne dessa coalizão, a CDU e o SPD, consigam ter um acordo de coalizão muito em breve, nas próximas semanas, porque o objetivo é que o novo governo comece a funcionar um pouco depois da Páscoa, no dia 23 de abril. E aí, Daniel, hoje vazou um documento, né, uma parte desse documento está sendo formulado, né, acerca de como que essa coalizão vencedora, como é que essa coalizão que vai assumir o poder, pretende ver principalmente ao cenário europeu. E o documento, Daniel, mostra que o futuro governo pretende ser muito menos tolerante com atos e discursos mais radicalizados na União Europeia e agir de forma mais intensa em defesa da integração europeia, Daniel, da União Europeia. A gente sabe, Daniel, que, aliás, o documento não tocou no nome do Orbán, né, o Viktor Orbán, o líder húngaro, mas, basicamente, Daniel, o que está na cabeça de todo mundo é que, olha, essa parte aqui ela foi direcionada a Viktor Orbán. Existe uma perspectiva, Daniel, que é abraçada pela SPD, que é importante lembrar, é o atual governo, né, está de saída, mas é o atual governo, com Olaf Scholz, e nesse ponto há uma concordância de 100% do Friedrich Merz, que será o próximo primeiro-ministro, de que não dá para deixar o Orbán continuar travando a União Europeia, continuar violando uma série de princípios que são praticamente consensuais na União Europeia. Então, recentemente, por exemplo, isso gerou muita repercussão na Alemanha, o Orbán, por exemplo, patrocinou uma medida no parlamento húngaro para proibir a versão local, a versão húngara, da Parada do Orgulho LGBT. Isso incomodou profundamente a Alemanha, aliás, vários outros países da União Europeia,
ele também votou contra aquelas medidas de rearmamento de países europeus. A Europa está preocupada com isso, né, Daniel? Poxa, tem os Estados Unidos meio que dando a entender que não vão proteger mais a Alemanha. Aliás, dando a entender não, falando com todas as letras, que não vão proteger mais a Europa e tudo. Então a Alemanha vem sendo um país que está, nesse ponto o Merz ele é inflexível também, a União Europeia precisa se armar mais, precisa aumentar os gastos militares. Viktor Orbán é contra a utilização, por exemplo, de recursos europeus para esse fim. Então, existe uma perspectiva, Daniel, de que a Alemanha, no próximo mandato, isso é praticamente certo, vai endurecer muito mais o discurso com Viktor Orbán. Só para ter uma ideia, Daniel, no meio de tudo que está acontecendo, o Viktor Orbán vai receber o Netanyahu. Isso é uma provocação ao TPI, né? O TPI determinou que o Netanyahu tem um mandado de prisão contra ele por conta das violações aos direitos humanos em Gaza, né? Violação de direitos da humanidade em Gaza. Então, o Orbán ele vai lá e vai receber o Netanyahu. Então, a proximidade entre o Orbán e o Putin, aliás, também é algo que incomoda profundamente a Alemanha. Então, a gente espera, Daniel, no próximo governo alemão, liderado por Friedrich Merz, tendo a SPD do seu lado, né, a chamada Grande Coalizão Alemã, tende a ter uma postura muito mais dura, muito mais inflexível com relação a Viktor Orbán, por entender que, olha, ele fica agindo aí nas margens, não, mas é legítimo e tudo, mas na prática o seu objetivo é torpedear e enfraquecer a União Europeia, e a Alemanha entende a União Europeia como grande projeto de segurança, um grande projeto econômico, e a Alemanha não pode deixar a União Europeia ser enfraquecida por conta da vontade de um líder autocrático, né, a gente tem que colocar nesses termos um líder autocrático como Viktor Orbán. E é interessante, Tanguy, porque a minha leitura acaba sendo que o governo alemão, de alguma forma, quer retomar as rédeas da União Europeia. Rédeas que foram perdidas durante o governo do Scholz, né? O Scholz era fraquíssimo, ele realmente não conseguia exercer uma liderança no bloco europeu, uma liderança que a sua antecessora tinha conseguido, né, Angela Merkel, e agora o Merz dá sinais de que quer trazer a Alemanha de novo para o centro. E esse acaba sendo um norte, acaba sendo um rumo. Olha, nós temos aqui princípios, valores na União Europeia e a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento que a Hungria representa, até para evitar que esse comportamento se espalhe e isso acabe sendo um elemento que vai minando a União Europeia por dentro, vai fragilizando o bloco europeu por dentro. A Alemanha enxerga na União Europeia também um escape para sua retomada do crescimento econômico. Claro, boa parte das exportações alemãs acabam indo para países da própria União Europeia. É importante ter uma União Europeia coesa, funcional, para que a Alemanha esteja ainda mais fortalecida e possa entrar em um cenário de recuperação. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria destacar o seguinte. Nós temos falado aqui bastante sobre as relações entre Rússia e Estados Unidos, negociações diversas, cessar-fogo na Ucrânia, na guerra entre Rússia e Ucrânia, e a cada dia fica mais forte em mim a percepção de que nós temos de um lado profissionais, que são os russos, e do outro lado amadores, que é justamente o governo do Donald Trump. No primeiro episódio gravado hoje, o primeiro bate-papo, o bate-papo anterior a esse, nós destacamos que o Donald Trump estava ameaçando a Rússia com tarifas secundárias contra o petróleo russo. Ou seja, se você comprar o petróleo russo, você pode ser tarifado entre 25% e 50%, e isso seria uma forma de tentar pressionar Moscou a fazer logo um cessar-fogo com a Ucrânia, porque os Estados Unidos... Estou aqui impaciente, não aguento mais essa guerra tem que acabar imediatamente. Eu prometi que ela acabaria no primeiro dia do meu mandato, ainda não acabou e ela tem que terminar. A Rússia, com a maior tranquilidade do mundo, no mesmo dia, algumas horas depois, coloca o porta-voz do Kremlin, né, o Dmitriev, para dizer o seguinte: olha, eu queria anunciar que Estados Unidos e Rússia estão em conversas para um acordo envolvendo terras raras. Algumas dessas terras raras são na Ucrânia? São na Ucrânia, mas isso é um detalhe, porque agora essas terras ucranianas já são da Rússia, não são mais da Ucrânia, e, consequentemente, a Rússia tem legitimidade para negociá-las. O Dmitriev disse que a cooperação russo-americana no setor de metais raros é importante,
para os países e que um acordo está em construção e que muito em breve nós teremos um acordo entre Rússia e Estados Unidos na área de terras raras, na temática de terras raras. Ô Tanguy, isso desmonta os americanos, isso aquece o coraçãozinho de Donald Trump. Tudo que ele mais quer é um acordo que envolva justamente terras raras, minerais das terras raras. E a gente fica aqui olhando para isso e dizendo, cara, esses russos sabem jogar. E diante realmente do movimento do Trump, eles fazem ali um contramovimento que acaba sendo bastante inteligente e afagando o ego do Donald Trump. Você quer lidar com o Donald Trump? Afaga o ego dele, mostra que ele vai ter vantagens, mostra que vai dar tudo certo, mostra que ele está no comando, na liderança, e ele acaba ficando um pouco mais manso e dócil diante disso. Porque é tão previsível, né, Daniel? Na hora que a Rússia começa a sentir que o Trump está se afastando, começou a falar mais grosso, bater na mesa e tal, a Rússia vai lá e oferece alguma coisa que é como se o Trump ele tivesse a um passo apenas de conseguir atingir seu objetivo, né? E daqui a pouco a Rússia vai dar outra lambada nos Estados Unidos, vai dizer que não tem nada disso, que a Rússia vai negociar com outro ator, que a China, que o Brasil, que sei lá quem, que vai ser importante e tudo, e afasta os Estados Unidos de novo, e ao longo desse processo todo, a Rússia vai ganhando exatamente o que ela quer, que é ganhar tempo. Ela vai ganhando tempo, ela vai avançando na Ucrânia, e vai tornando, portanto, qualquer negociação uma negociação muito mais favorável a ela, né? A Rússia ela vai tendo, dia após dia, uma situação cada vez mais confortável em qualquer negociação que aconteça daqui para frente. Eu queria apenas registrar, Tanguy, que quando foi questionado, né, o porta-voz do Kremlin, o porta-voz que é o Peskov, desculpe, eu acabei falando o nome dele errado, o Dmitry Peskov, ele foi questionado e ele disse com todas as letras, olha, não tem nenhum acordo até o momento, tá? Mas o interesse dos países em firmar um acordo é mútuo, quer dizer, ele simplesmente joga uma cenourinha, ele não está nem trazendo nada de concreto, ele está simplesmente dizendo algo que nós já sabíamos, mas apenas para lembrar aos americanos que, olha, acho que se vocês forem aí pelo lado das sanções, não vai ser bom para ninguém, não façam isso, vamos aqui porque existe um caminho alternativo e muito lucrativo que nós podemos seguir. Eu sei que vocês não dão a mínima para a Ucrânia mesmo, então, por quê, Vamos né? ser sincero, né? Vamos ser sinceros, que vocês não dão a mínima para a Ucrânia mesmo, vocês só querem saber dos minerais das terras raras, que é o ponto fundamental. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre Israel. Israel teve um dia agitadíssimo, né? Com brigas palacianas, gente presa e tal. E eu queria trazer um pouquinho do cenário, o que está acontecendo exatamente em Israel. Primeira informação importante que a gente teve hoje, o Bezalel Smotrich, que é um dos membros mais radicais ali dessa coalizão que sustenta o Netanyahu, ele era ministro das Finanças de Israel, ele pediu demissão hoje. Aí ele pediu demissão, a justificativa é pela falta de espaço para mais ministros do seu partido, que é o Poder Judeu. Esse Poder Judeu, Daniel, esse partido, Poder Judeu, é exatamente o partido do Itamar Ben-Gvir, que foi ministro do governo Netanyahu também, mas o Itamar Ben-Gvir se afastou no momento em que o Netanyahu aceitou o cessar-fogo, em janeiro desse ano agora, e a condição para ele voltar para o governo era exatamente que houvesse mais integrantes desse partido no ministério. O Netanyahu não deu atenção, até porque o Netanyahu parece entender que o Ben-Gvir é importante para a sustentação, mas é um cara perigoso porque ele também pode se tornar popular, ele pode acabar deixando o Netanyahu em algumas saias justas, então não aumentou a quantidade de vagas, né, no ministério para esse partido, e o Bezalel Smotrich, portanto, acabou cumprindo a sua promessa e se afastou do governo. Então Ben-Gvir já não era ministro, e agora Bezalel Smotrich também deixa de ser ministro das Finanças de Israel. Também hoje, Daniel, 2 assessores de Netanyahu, assessores diretos de Netanyahu, foram presos em um caso de corrupção. Presos, rapaz? Mesmo? Presos, rapaz. Exatamente. E, aliás, não apenas foram presos, Daniel, como o Netanyahu prestou depoimento, né? Prestou depoimento para dizer o que ele sabe, envolvendo, Daniel, um caso de corrupção envolvendo autoridades do Catar. O nome deles é Jonathan Urit e Eli Feldstein, e eles foram acusados de recebimento de propina, fraude, quebra de confiança e lavagem de dinheiro. Aparentemente, Daniel, a justiça teve acesso a um áudio em que um empresário afirma ter recebido dinheiro de um lobista catari, que teve exatamente como intermediário Eli Feldstein, que, de novo, é um cara próximo a Netanyahu.
A história completa, Daniel, aparentemente é que o Catar estava pagando pessoas ligadas ao governo para que Israel tivesse uma visão um pouco mais favorável ao Catar, ajudasse o Catar a se afirmar como um país que estava ali fazendo uma intermediação em nome da paz, um país mais influente e tal. Então, de fato, Israel vem tendo boas conversas com o Catar, mas aparentemente a coisa era um pouco mais biônica, Daniel. Não era uma coisa tão da confiança que surgiu ali. Aparentemente tinha algum esquema ali de corrupção, de empresários, era um grande lobby, né, de pessoas ligadas ao governo Catar e pessoas ligadas ao governo do Netanyahu. Então, isso foi, na verdade, entendido como um tráfico de influência por meio de uma empresa representada exatamente pelo Yonatan Urit. Então, o objetivo era exatamente representar a imagem e os interesses do Catar em Israel por meio de um cara próximo ao governo do Netanyahu. Então, o bicho pegou lá, Daniel, e os dois foram presos. Claro, Daniel, qual é o discurso do Netanyahu? É uma caça às bruxas, estão querendo acabar com o meu governo porque eu estou fazendo o que é certo, esse pessoal não aguenta ver Israel numa posição de força, já quer destruir a gente e tal. Então, taxou tudo como caça às bruxas. Agora, tudo isso, Daniel, acontece num cenário ainda mais complicado pelo fato de que hoje, também no mesmo dia que ele prestou depoimento por conta do Urit e do Feldstein, Benjamin Netanyahu indicou o novo diretor da Agência de Segurança Interna de Israel, que é o Shin Bet. Até aí, Daniel, vai lá, ele foi lá, indicou um cara, mas o problema é, o seu antecessor, o último diretor do Shin Bet, que mais uma vez é como se fosse o serviço secreto israelense, ele foi demitido porque ele começou a falar que, olha, a culpa do 7 de outubro de 2023, ela recai também sobre o Shin Bet, e aí ele começou a falar sobre quem eram os responsáveis pelo 7 de outubro dentro de Israel. Claro, Daniel, que o Netanyahu não gostou disso. O Netanyahu, ele afirma que, olha, eu não tive culpa nenhuma, a culpa é do Hamas, não tem responsabilidade nenhuma. O diretor do Shin Bet, que era o Ronen Bar, ele começou a dizer, olha, não é bem assim, tem gente dentro de Israel que tem responsabilidade sim. O Ronen Bar, aliás, Daniel, já chegou a fazer críticas ao Netanyahu por conta das ameaças à democracia e tal. Então a relação deu uma azedada, ele foi lá e demitiu o Ronen Bar. O problema, Daniel, é que o equivalente à Suprema Corte israelense derrubou a demissão. Falou, olha, essa demissão ela tem que ser investigada, tem que ver em que condições que ela está acontecendo e, portanto, adiou, disse, esse cara não pode ser demitido. O que o Netanyahu fez? Já indicou um outro diretor para o Shin Bet. Então há uma decisão do Tribunal Supremo de Israel de que o Ronen Bar não pode ser demitido, e ele foi lá e demitiu o cara mesmo assim e já indicou uma outra pessoa. Então, mais um elemento, Daniel, dessa rota de colisão que a gente tem entre o governo Netanyahu e a justiça. Então, o que o Netanyahu está dizendo é, a justiça mandou prender o Yonatan Urit e o Eli Feldstein, meus assessores, não porque estão envolvidos com nada relacionado a Catar. É apenas uma retaliação pelo fato de que eu não estou abaixando a cabeça, demiti o cara sim, e agora estou querendo colocar um outro cara no lugar que é um cara da minha confiança, tá? Então, aí, Daniel, o governo começou a dizer que, olha, essas prisões aí são apenas uma retaliação pela demissão de, abre aspas, um fracassado chefe do Shin Bet. A gente demitiu o cara, já vê a justiça aí querendo dizer que não pode, que não sei o quê, e prenderam 2 assessores de Netanyahu para tentar sujar o governo de Benjamin Netanyahu. Ou seja, Daniel, dia agitadíssimo. Ao mesmo tempo, Daniel, zero surpresa, né? Assim, esse arranca-rabo que a gente tem entre Netanyahu e a justiça israelense não é exatamente uma novidade. É impressionante, né? Como o Netanyahu é ruim para as instituições israelenses, como ele tensiona as instituições, como ele cria confusão, o tempo todo fugindo da justiça, o tempo todo se protegendo com a cadeira de primeiro-ministro, tentando alongar ao máximo possível a sua carreira e o seu mandato, e muitas vezes até utilizando a guerra como mecanismo de extensão do seu poder e de prolongamento do seu poder. Tanguy, na próxima pauta, eu queria registrar rapidamente que houve uma queda importante da pobreza na Argentina no final de 2024. Só para a gente ter uma ideia dos números, no final de 2023, quando começou o governo do Javier Milei, a pobreza na Argentina atingia 41,7%. Nos primeiros 6 meses de 2024,
ela subiu para 52,9%. Nós chegamos a falar sobre isso aqui no Petit Jornal. Então, subiu de 41,7% para 52,9%. Pois bem, no final de 2024, a pobreza na Argentina caiu para 38,1%. Então, começou em 41%, foi a 52% e agora caiu a 38%. Está num patamar menor do que no início do governo do Javier Milei. A explicação para isso são duas, fundamentalmente. A primeira, a queda da inflação. A inflação acaba aumentando o poder de compra dos mais pobres, acaba sendo algo que ajuda bastante nesse sentido. Afinal, a inflação concentra renda, os mais pobres têm menos mecanismos para se proteger da inflação do que os mais ricos. E a segunda explicação é a retomada do crescimento econômico nesse segundo semestre, no final do ano, na Argentina. A ver se esse processo continua, mas de qualquer forma, o governo do Javier Milei comemorou muito esses números que foram divulgados hoje pelo INDEC, que seria o equivalente ali ao IBGE da Argentina, e também destacou o governo do Milei que esses números são o resultado das, abre aspas, profundas reformas econômicas, fecha aspas. Então vamos acompanhar, esse ano de 2025 vai ser crucial para a Argentina e também para o futuro político do governo Milei. Ô, Daniel Souza, os Estados Unidos sempre foram um país que tiveram uma certa tendência a determinadas práticas esdrúxulas, um negócio meio esquisito às vezes, né? A gente olha e fala assim, meu Deus, mas umas coisas meio exageradas, né? Eu tô com a impressão de que a coisa tá piorando. A geleia da Shakira de hoje é sobre isso, Daniel. As coisas estão piorando nos Estados Unidos. Tá ficando mais doido o país? Está, Tanguy. Aliás, os Estados Unidos estão passando por um processo de latino-americanização. A gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal. Pois bem, no dia de ontem, Elon Musk, subiu num palco com um chapéu de queijo, né? Em homenagem justamente à população de Wisconsin, porque foi justamente lá que ele acabou fazendo um discurso. Foi justamente lá que ele pegou essa referência local, o chapéu de queijo, para, veja você, sortear cheques de $1 milhão. O Elon Musk, Tanguy, ele tinha feito ali, né, ele tinha feito uma petição, e a petição dizia basicamente o seguinte, né, que os cidadãos de Wisconsin eram contra juízes, abre aspas, ativistas, fecha aspas. E quem assinasse essa petição poderia ali ganhar um cheque de $1 milhão. E o que acabou acontecendo foi que no dia de ontem, o Elon Musk sorteou ali alguns cheques de $1 milhão, distribuiu para as pessoas, usou ali o chapéu de queijo, e todo o objetivo dele, claro, é influenciar na eleição da Suprema Corte do Estado. Eleição que vai acontecer nessa terça-feira, 1º de abril. O Elon Musk quer que a Suprema Corte do Estado de Wisconsin vá mais para o lado dos republicanos. É um estado-chave, é um estado estratégico, e ele considera que isso é absolutamente importante. E nada impede que ele replique esse modelo em outros estados americanos como forma de aumentar a influência do grupo político do presidente Trump. Então, sim, Elon Musk, com o chapéu de queijo e uma bandeira dos Estados Unidos atrás, teve ali no palco em Wisconsin. Tanguy, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais o que pensar em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, Tanguy, muita gente não gosta dos Estados Unidos, não gostava, etc., tem as suas críticas, ok, mas os Estados Unidos tinham algum grau de seriedade, digamos assim, pelo menos da porta para dentro, nas suas instituições, e a coisa tá deteriorando, tá deteriorando. O Elon Musk, que não tem cargo oficial no governo, que não representa oficialmente o governo, acaba distribuindo cheques para influenciar a eleição na Suprema Corte de um estado e vai de chapéu de queijo distribui cheques. Nós estamos vivendo um reality show, Tanguy, eu só posso dizer isso. Ô Daniel, essa é a maior potência do mundo, né? A maior potência econômica, cultural, política, militar do planeta Terra é essa daí. Então, o nome disso é apertem os cintos porque vai ser brabo, tá? O governo Trump tem menos de 2 meses e meio, né? A coisa está apenas começando. Temos um longo percurso pela frente. Daniel Souza, se as pessoas quiserem entender um pouquinho melhor
o governo de Donald Trump. Temos um curso, né, que a gente acabou de finalizar lá no Petit Cursos. Você acessa petcursos.com.br. Aliás, dá uma olhada na plataforma como um todo, né? Você tem uma ampla gama de cursos lá, inclusive esse no qual a gente fala sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? O que dá base exatamente a esse governo de Donald Trump. Vou deixar aqui o convite também para a aula gratuita que vai acontecer amanhã, dia 1º de abril, às 19 horas, no YouTube do Petit Jornal, para todo mundo poder assistir, uma coisa realmente que a gente tem para contribuir para o debate público, que é falar sobre a África como o continente do futuro. A gente costuma olhar muito para a África, Daniel, como aquela coisa ancestral, aquela coisa do passado, e em grande medida, Daniel, a gente precisa olhar para o continente africano como um continente que tem muita história para fazer daqui para frente. Tem muita coisa para acontecer e é um continente que vem se modernizando, vem se digitalizando, e a gente tem uma série de dados, né, alguns prognósticos muito interessantes para o continente africano. Não perde não. Amanhã, 19 horas, lá no YouTube do Petit Jornal. Tem que registrar aqui que o pessoal no chat está me lembrando que é verdade, que é um símbolo também do Green Bay Packers, né, que é o time de futebol americano ali de Wisconsin, e o Elon Musk tentando ali pegar justamente também essa referência ao local. O Elon Musk, que é importante lembrar sempre, é um estrangeiro, é um imigrante. Você botou a chave do cofre do Tesouro dos Estados Unidos, dos United States of America, nas mãos de um imigrante. Como pode isso, Tanguy? É muita incoerência, muita inconsistência. Eu fico muito confuso aqui nesse podcast do Petit Jornal, mas ainda bem que temos o próprio podcast do Petit Jornal para trazer um pouco de luz nessa confusão toda. Estamos perdidos também, tá, gente? A gente está tentando, mas está meio perdido também. Só que a gente está tentando. E vamos em frente. Isso. E, Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso que nós sempre gostamos de registrar o nosso agradecimento a cada um de vocês. E fica também o convite, se você ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, chave no descritivo, pode ativar o Pix recorrente, tem também o link para o Apoia-se, o link para o Pix, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta para aula às 19 horas e para a gravação do Bate-Papo às 21. Nos vemos, um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.